Meu querido irmão, minha querida irmã, paroquianos da nossa paróquia São José, nós neste vídeo vamos contemplar um pouco da nossa história, de como começamos esta linda caminhada até chegar a este grande momento da missa da festa da instalação canônica da paróquia São José. Portanto, acompanhe, participe deste momento lindo de nossa história e que São José nos abençoe. É impossível falar da reconstrução da nossa igreja sem citar uma frase do nosso querido Padre Manuel: a graça de Deus é maior. Nada se compara à beleza de ver os sonhos de Deus se concretizando na vida de um povo. Ver como esse sonho foi construído é mais belo ainda. Em 1998, Dom Augusto Alves da Rocha, bispo diocesano, veio vivenciar um estágio pastoral com alguns seminaristas aqui em nossa cidade, São José do Piauí. Dentre esses seminaristas, alguns nomes como Ferdiran, Adalto, Sebastião, Valmir e Maírton. E foi nesse período de estágio pastoral, em 98, que Dom Augusto nos fez refletir sobre a possibilidade de ampliar a igreja. Ele, certo dia, contemplando a igreja, prédio, conversando com uma das conselheiras, ele dizia o seguinte, que já estava na hora de nós, são joséenses, pensarmos em ampliar a igreja, porque durante aquele período todo que ele estava aqui, ele disse que já percebia a igreja já não comportando os fiéis, então que começasse a pensar na ampliação. Então, quando foi em fevereiro de 2023, começou-se a construção da ampliação da igreja, que posteriormente se transformou em uma reconstrução. E muitos foram os desafios, sem contar no financeiro, que era muito tímido. Por outro lado, nós contávamos com um Deus grandioso, que não falha nunca. Tínhamos também ao nosso lado um padre que foi muito ousado na fé. Sempre encorajava os fiéis com a seguinte frase: a graça de Deus é maior. Então, Padre Manuel foi um gigante na reconstrução dessa igreja. Não fazia vistas grossas às necessidades, mas sempre impulsionava a cada um dos fiéis a acreditar, sempre utilizando essa frase: a graça de Deus é maior. Foi um período difícil, porém de fortalecimento da fé. Então, o tempo correu e conseguiu-se construir a igreja, dar ela como pronta, digamos assim, e tão logo isso aconteceu, nós recebemos a notícia, tivemos o conhecimento da transferência do Padre Manuel, o que nos deixou muito triste pelos laços afetivos, estreitados durante todo esse período de luta, porque mesmo ele morando longe, devido ao tamanho da obra, ele era muito presente aqui na comunidade. Sempre aparecia, não só no segundo domingo, quando tinha Santa Missa, mas vinha até aqui saber como era que estava a obra, como era que estava andando. Costumamos dizer que Padre Manuel teve essa grande missão de construir a igreja prédio para que realmente tivéssemos uma casa onde pudéssemos celebrar e cultuar o nosso Deus de forma digna. Como filhos de um Deus grandioso que não desampara nenhum dos seus, em 2008 o padre José Valmir assumiu a paróquia São José Operário e, ao chegar em São José, tomou parte de toda a situação e procurou
manter o mesmo ritmo que o Padre Manuel vinha mantendo. O Padre Valmir, ele teve essa missão de concluir a obra começada por Padre Manuel. Em 2012, Padre Adalto assume a paróquia São José Operário e, andando por aqui, ele foi tendo a curiosidade de querer conhecer a realidade de toda a área pastoral, sempre desenvolvendo um bom trabalho, muito organizado. Ele tinha também uma frase que ficou muito guardada em nós: tudo que era proposto ali à comunidade, aos fiéis ou ao próprio conselho, ele sempre finalizava dizendo: vai dar certo, vai dar certo. E um dia, após a Santa Missa, ele quis conversar com o conselho e ali ele disse e nos deixou a parte do desejo de Dom Plínio de colocar um padre morando aqui em São José. Nessa mesma reunião, ele falava do desejo de Dom Plínio de deixar um padre morando aqui para cuidar das duas áreas, São José e Santana. Os festejos de 2013 foi focado justamente nisso. Ele falava que nós precisávamos nos fortalecer na fé, não desanimar, porque além da parte espiritual, nós precisávamos também nos preparar financeiramente, porque tinha todo esse desafio. E aquele festejo de 2013 realmente fez a diferença. E aí ele convidou os nossos irmãos queridos de Santana para fazer parte de uma reunião. E naquele dia o Padre Adalto deixou os irmãos de Santana a parte de tudo aquilo que ele já vinha conversando com o conselho, deixou claro os objetivos e ali também disse o nome, que o padre que viria morar com a gente seria o Padre José Maírton. E a partir dessa reunião começou-se a planejar o dia da grande festa, porque ele deixava claro o tempo todo que queria uma grande festa, uma mega festa. E o dia 8 de fevereiro de 2014 ficou marcado na vida dos fiéis de Santana, de São José, como a chegada de um novo tempo. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão, no lar da Virgem Maria. Então, nos primeiros anos, veio o desafio de começar a organizar a área, né? As pastorais, os grupos, conhecer a comunidade, as comunidades, as SEBs. E era perceptível no Padre Maírton ele querendo saber o que era realmente o desejo da comunidade para trabalhar em cima daquilo. E não foi muito tempo preciso, né, para ele saber que São José ansiava, tinha esse desejo de um dia se tornar paróquia. E ele começou a sonhar junto com a gente. E dentre tantos feitos, tantos benefícios realizados com a chegada do Padre Maírton, algo nítido foi a capacidade que o Padre Maírton teve durante todo esse tempo de unir as duas cidades. Éramos tão próximos, não tão distante assim, era Santana de São José. Mas ao mesmo tempo era porque São José e Santana não tinha tanta ligação, tinha umas amizades esporádicas, uma aqui, outra ali. Então o Padre Maírton, durante esse período todo, ele teve essa capacidade de unir. Hoje somos distantes geograficamente, mas podemos dizer que somos duas cidades, duas áreas, que somos unidos na fé, buscamos os mesmos objetivos. Isso é graça de Deus, mas também pelas mãos do Padre Maírton, pelo empenho do Padre Maírton em procurar ser um sacerdote que também com esse propósito de unir. E eu costumo dizer
que se alguém tem dúvida em relação à vida do Padre Maírton aqui em São José, se tem dúvida em relação aos trabalhos feitos, se você quer conhecer a ousadia do Padre Maírton, é só visitar a casa que ele mora hoje e, em especial, o centro pastoral. Eu cito aqui esses 2 lugares para não citar tantos e tantos outros pormenores que durante esses 8 anos esse homem de Deus teve que enfrentar. Os desafios foram muitos, não é brincadeira ser pai ou mãe de 2, 3, imagina pai de tanta gente, de 2 cidades, com suas respectivas particularidades. É um desafio muito grande, E estamos aqui com o coração cheio de gratidão a Deus, fazendo uma retrospectiva daquilo que o Senhor suscitou no coração de Dom Augusto lá em 98, e de lá para cá vem só se construindo aquilo que é sonho de Deus para São José do Piauí, que é de fato a instalação da nossa paróquia, Paróquia São José. Queridos paroquianos e paroquianas, depois de essa longa caminhada de espera, de sonho, então finalmente chegamos a este momento, que depois da presença de um padre morando aqui mesmo nesta área pastoral, então o nosso bispo, Dom Plínio José, nos pediu que nós pudéssemos fazer a apresentação do projeto para a criação da paróquia São José. Vimos que foi uma linda história e, como se diz, na verdade nós somos anões sobre os ombros de gigantes para que pudéssemos ver mais longe, e assim chegamos a esse momento muito importante. Com a ajuda de tantas pessoas queridas, tantos agentes de pastorais de nossas cidades, de nossas comunidades, nós fomos elaborando o projeto feito a muitas mãos. Pessoas das comunidades com suas histórias, suas realidades, nossos grupos, e fizemos este projeto, que foi apresentado no dia 6 de outubro, lá no auditório do Centro de Treinamento Diocesano em Picos, o nosso CTD, com a presença do bispo, Dom Plínio José, e dos padres que fazem parte do Conselho Presbiteral, junto com representantes também das outras paróquias, que estavam também apresentando seus projetos, e uma boa participação de fiéis, representantes de pastorais e grupos e comunidades de nossa realidade pastoral de Santana e São José do Piauí. E fizemos a apresentação, depois ficamos ansiosos, aguardando o resultado naquele mesmo dia, quando fomos chamados ao auditório e nos foi comunicado que todos os padres aprovaram o nosso projeto. Área Pastoral São José. Ai, meu Deus, peraí. São José do Piauí. Estando reunido o Conselho Presbiteral, tendo 8 padres presentes, o bispo consultou e aprovou por unanimidade. Então foi um momento de muita alegria, de muita felicidade. Ao comunicar isso a muitas comunidades, muitos tocaram seus sinos, anunciando essa feliz notícia. Foi a data da aprovação. E no dia 19 de novembro, nosso bispo diocesano fez finalmente o decreto criando a paróquia São José. Agora estamos nesse momento, no limiar da instalação da paróquia São José, nessa expectativa, nessa organização, vivendo este sonho. É um momento muito importante, muita gente está feliz, nossas comunidades, nossas pastorais, nossos grupos. Eu fiquei muito feliz pela aprovação e agora a instalação da paróquia São José. E muito mais feliz também por São José ter aberto corações, mentes, caminhos, para que também eu pudesse me tornar, aqui nessa terra tão querida, o primeiro pároco. Quem me conhece sabe que não ligo muito para títulos, mas estar aqui à frente da igreja, envolvendo essas realidades de São José, Santana do Piauí e comunidades,
sob o título de Paróquia São José, aumenta mais ainda o amor pela missão. Isso cresce a responsabilidade pastoral, espiritual, humana, de fazer com que nossa igreja seja cada dia mais solidária, samaritana, missionária, sinodal, indo a todos e envolvendo a todos. E espero que esse mesmo desejo esteja no coração de todos aqueles que fazem parte das forças vivas da nossa Paróquia São José. Então, quando a gente faz uma retrospectiva e leva o nosso pensamento lá para o ano de 98, quando a gente vê o Padre Maírton chegando aqui para realizar o seu estágio pastoral, a gente volta o nosso olhar e vê o Senhor se utilizando de Padre Manuel para reconstruir a igreja prédio. A gente volta o nosso olhar e vê também o Senhor se utilizando do Padre Valmir, do Padre Adalto, para melhor organizar a nossa área, e hoje ter o Padre Maírton como nosso primeiro pároco. Nós não temos dúvida que fazemos parte da Igreja de Cristo, a igreja que é una, santa e católica.